Orientação da criança. Capítulo 17. Asseio. Deus é exato. O Senhor ordenou aos filhos de Israel que lavassem suas roupas e retirassem toda a impureza do acampamento, para que, ao passar ele, não visse a sua imundícia. Deus passa hoje pelos nossos lares e contempla as condições anti-higiênicas das famílias e a negligência nos hábitos. Não seria melhor que nos reformássemos, e isso sem demora? Pais, Deus vos tornou instrumentos seus, para que possais infundir princípios retos na mente de vossos filhos. Tende sob vossos cuidados os pequeninos do Senhor. E aquele Deus que tanto exigia que os filhos de Israel crescessem com hábitos de limpeza, não sancionará hoje qualquer impureza no lar. Deus vos confiou a obra de educar vossos filhos nesse sentido, e ao lhes ensinar os hábitos de higiene, estais lhes ensinando lições espirituais. Verão que Deus quer que sejam limpos, tanto no coração como no corpo, e serão levados à compreensão dos princípios puros que Deus determinou deverem dirigir cada ato de sua vida. Se Deus era tão minucioso ao prescrever limpeza para aqueles que jornadeavam pelo deserto e que se achavam ao ar livre quase todo o tempo, não requer Ele menos de nós, que vivemos em casas forradas, onde as impurezas são mais observadas e têm influência mais insalubre. A higiene deve tornar-se uma segunda natureza. A falta de higiene no lar é um grande erro, pois está educando em seus efeitos e faz com que sua influência se espalhe. Mesmo na infância, deve ser dada uma orientação certa à mente e aos hábitos da criança. Mostrar-lhe que a falta de higiene, seja no corpo ou no vestuário, é ofensiva a Deus. Ensinar-lhes a comer de maneira asseada. Deve-se exercer constante vigilância para que esses hábitos se tornem sua segunda natureza. A impureza será detestada como deve. Oh, se todos compreendessem que esses pequenos deveres não devem ser negligenciados. Toda a sua vida futura será moldada pelos hábitos e práticas da infância. As crianças são especialmente susceptíveis às impressões e o conhecimento sanitário pode ser descomunicado, não permitindo desordem. Ensinar o amor à limpeza. Deveis cultivar o amor ao asseio e à estrita limpeza. Vesti vossos filhos de maneira simples e sem adorno. Suas roupas devem ser feitas de material durável. Conservai-os apresentáveis e limpos. Ensinai-lhes a odiar qualquer coisa como a sujeira e a imundícia. Seja a força que agora é dedicada ao planejamento desnecessário do que haveis de comer ou do que haveis de beber, ou com o que vos vestireis, dirigida para lhes conservar a pessoa limpa e arrumadas as roupas. Não me compreendais mal nisso. Não digo que os deveis conservar presos em casa como bonecas. Não há nada impuro na areia limpa ou na terra seca. São as emanações do corpo que corrompem, exigindo que a roupa seja mudada e o corpo banhado. Conservai a casa e seus arredores limpos. Famílias inteiras poderiam ser ajudadas e abençoadas se os pais descobrissem alguma coisa para os filhos fazerem. Por que não são os pastores e professores mais explícitos nesse assunto que tanto significa para a saúde física e o vigor espiritual? Os meninos e meninas da família devem sentir que são parte da sociedade do lar. Devem esforçar-se por conservar limpos a casa e os arredores de toda a vista desagradável. Sobre esse assunto dever-se-ia dar instrução. Toda forma de desasseio tende à enfermidade. Existem micro-organismos produtores de morte nos recantos escuros e negligenciados, em apodrecidos detritos na umidade, no mofo e bolor. Nada de verduras deterioradas ou montes de folhas secas se deve permitir que permaneça próximo de casa, poluindo e envenenando o ar. Coisa alguma suja ou estragada se deve tolerar dentro de casa. Em vilas e cidades consideradas perfeitamente salubres,
tem-se verificado que muita epidemia de febre se tem originado de matéria em decomposição existente em redor da residência de algum negligente chefe de família. Perfeito asseio, quantidade de sol, cuidadosa atenção às condições higiênicas em todos os detalhes da vida doméstica são essenciais à prevenção das doenças e ao contentamento e vigor dos habitantes do lar. Higiene pessoal é essencial à saúde. A cuidadosa higiene é indispensável tanto à saúde física como à mental. Impurezas são constantemente expelidas do corpo por meio da pele. Seus milhões de poros logo ficam obstruídos, a menos que se mantenham limpos mediante banhos frequentes, e as impurezas que deviam sair pela pele se tornam mais sobrecarga aos outros órgãos eliminadores. Muitas pessoas tirariam proveito de um banho frio ou morno a cada dia pela manhã ou à noite. Em vez de tornar mais sujeito a resfriados, um banho devidamente tomado fortalece contra os mesmos, porque melhora a circulação. O sangue é levado à superfície, conseguindo-se que ele aflua mais fácil e regularmente às várias partes do organismo. A mente e o corpo são regularmente revigorados. Os músculos tornam-se mais flexíveis, mais vivo o intelecto. O banho é um calmante dos nervos, ajuda os intestinos, o estômago e o fígado, dando saúde e energia a cada um, o que promove a digestão. Também é importante que a roupa esteja sempre limpa. O vestuário usado absorve os resíduos expelidos pelos poros. Não sendo frequentemente mudado e lavado, as impurezas serão absorvidas. Arredores limpos são um auxílio à pureza. Frequentemente tenho visto camas de crianças em tal condição que o odor fétido e venenoso que delas constantemente se exalava me era insuportável. Conservai limpo e salubre tudo aquilo em que repousam os olhos da criança e que entra em contato com o corpo noite e dia. Será esse um meio de educá-las a escolher o que é limpo e puro. Seja o quarto de vossos filhos asseado, ainda que destituído de mobília cara. Manter o equilíbrio. A higiene e a ordem são deveres cristãos. No entanto, mesmo elas podem ser levadas longe demais e tornadas o essencial, enquanto questões de maior importância são negligenciadas. Os que negligenciam o interesse das crianças por essas considerações estão valorizando a hortelã e o cominho, ao passo que negligenciam as questões de maior peso da lei, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus.